Vamos abrirem na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, começando do verso de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, principiando do verso 1. Acharam? Preparados? Sim ou não? Vamos lá. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque tivemos o privilégio de ouvir e de adorar o Senhor. Tantas notícias alvissareiras, agradáveis. E agora, Senhor Deus, continue nos abençoando como igreja. Continue dirigindo as nossas vidas, porque a glória é do Senhor, o louvor é do Senhor. Como diz a sua palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome, ao teu nome na glória. Que o Senhor seja exaltado em tudo e em todos. Em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra. Amém, Senhor. Está muito alto para os irmãos o som? Está alto? Não? Ótimo, muito bem. Irmãos, vamos para as Escrituras. Nós estamos expondo o livro, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nós chegamos no capítulo 3. E hoje a perícope, o texto que nós vamos ler, vai do versículo 1 ao versículo de número 10. No capítulo 1, nós temos uma igreja nascente, uma igreja que está sendo formada. Esta igreja foi formada em 3 ministrações pelo apóstolo Paulo, numa sinagoga, e esta igreja então se forma. Menos de um mês essa igreja é plantada exatamente em Tessalônica. Isso está escrito em Atos capítulo 17. No capítulo 2, nós temos uma igreja em tribulação, uma igreja em enfrentamento. E seja essa igreja que estava sendo formada, ela foi formada sob a palavra de Deus, assim também esta igreja, no capítulo 2, em tribulação, esta igreja, ela resistiu todas as intempéries e lutas levantadas contra ela e as aflições que essa igreja enfrentou dos seus algozes, dos judeus e gentios. Esta igreja pôde resistir. E ela resistiu por causa da palavra de Deus. Agora o capítulo 3,
nós vamos ver Paulo falando não mais da formação dessa igreja, não mais sobre o enfrentamento das tribulações, porque isto era algo inerente àquela igreja. Eu estou falando de ênfase. Obviamente que todo o texto de Tessalonicenses, nós encontramos essa igreja em enfrentamento e em lutas. Mas como ênfase, aqui, Paulo vai tratar no capítulo 3 sobre o amadurecimento da igreja. Uma igreja em crescimento. Uma igreja que está crescendo. Uma igreja que está amadurecendo. E Paulo fala sobre isto no versículo de número 3. Observe, por gentileza, melhor, versículo 2. Paulo diz assim: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortarmos. A palavra confirmar é importantíssima neste texto, porque o que Paulo está dizendo é de que esta igreja está se firmando na fé, firmando na palavra de Deus. Então essa igreja que está crescendo, essa igreja precisa amadurecer, ser firmada, a despeito de todas as suas lutas, na palavra de Deus. E aí, então nós podemos olhar para esse texto e observar alguns aspectos que eu entendo ser importante como lição de hoje. Primeiro eu quero falar sobre a divisão que o apóstolo Paulo, ou melhor, os pensadores, os teólogos como William Hendricks faz sobre esse texto. Ele separa esse texto olhando para uma unidade. Ele vê o versículo 1 ao versículo 5 como sendo um desejo do apóstolo de enviar Timóteo para que ele pudesse observar o que estava acontecendo com os tessalonicenses, como estava a fé dos tessalonicenses. E do versículo 6 ao versículo 10, você tem então o relatório de Timóteo para Paulo, de como esta igreja estava firmada na fé. Então, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo envia Timóteo. Do versículo 6 ao versículo 10, Paulo recebe Timóteo com as boas notícias dos tessalonicenses. E então, olhando para esta estrutura, nós podemos olhar o texto. E o texto, o versículo 1 e versículo 2, tem como tema o altruísmo de Paulo. Ou seja, Paulo não olha para si, mas ele olha para o povo, para os tessalonicenses. Ele está preocupado com os tessalonicenses. Ele não está preocupado com ele, e nem com as perseguições que ele estava sofrendo. Os irmãos sabem que Paulo foi expulso de Tessalônica. Paulo saiu à noite de Tessalônica, juntamente com Silas e Timóteo, e eles vão para Bereia, e em Bereia Paulo também é ameaçado. Timóteo e Silas permanecem em Bereia, e Paulo vai para Atenas. Atenas a Tessalônica são 500 quilômetros, para aquela época algo desafiador em termos de viagem. E a Bíblia diz que Paulo continua preocupado com os tessalonicenses, com os irmãos da igreja de Tessalônica. E aí o versículo 1 começa a falar sobre esta preocupação de Paulo. Diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo sente isso. Ele está em Atenas. E o versículo 1 chama-nos a atenção a expressão sozinho. Essa palavra no grego significa abandonado. Paulo prefere estar abandonado. Paulo prefere ficar sozinho e enviar a sua equipe de maneira mais exclusiva, Timóteo, para Tessalônica. Mais ainda, Paulo tem
tem um profundo desejo de ir, e o versículo 17, por favor, do capítulo 2, diz algo que aponta para esse desejo de Paulo, quando ele fala no versículo 17, capítulo 2, ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então Paulo tem essa clareza, o desejo de estar com os irmãos, o desejo de consolidar a fé daqueles irmãos, mas ele não pode, porque ele fugiu de Tessalônica, de uma grande perseguição. E a Bíblia diz que quando ele desejou voltar, Satanás barrou o caminho, e a palavra grega para barrar o caminho significa obstruir mesmo, não ter outro caminho. Aquele caminho foi impedido. Paulo não tinha mais como se aproximar, ir em direção a Tessalônica, porque o inimigo barrou o seu caminho, obstruiu o caminho. Não havia outra possibilidade, mas no coração de Paulo, o desejo dele, a avidez de ir para Tessalônica, ministrar aos irmãos, continuava no seu coração. E assim, ele não podendo ir, ele envia então Timóteo. Então, ele envia aquele que para ele é o seu filho da fé, o seu fiel escudeiro, o seu companheiro de caminhada, o seu companheiro de jugo. E aí me chama a atenção sobre as qualificações que nós encontramos nesse texto, de quem Paulo enviou. Paulo não enviou qualquer pessoa. Paulo enviou uma pessoa que ele confiava o Evangelho. E o versículo 2 começa a falar sobre as qualificações do seu filho na fé, Timóteo. Primeiro, ele diz no versículo 2, e enviamos nosso irmão Timóteo. A palavra irmão no original grego significa adelphos, que significa alguém que compartilha da mesma fé, alguém que é conduzido a professar uma fé genuína, onde ela é compatível com aquele que está enviando. São pessoas que têm o mesmo Cristo, que crê que Ele é o Senhor e Salvador, que crê que Ele é aquele de fato que deve ser adorado em todas as dimensões da vida cristã. Então ele envia o seu irmão Timóteo, alguém que foi transformado, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que tinha experiência com Deus, alguém que estava sob a égide da palavra de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, Deus está preparando algo muito singular na vida da nossa igreja. Deus tem levantado irmãos e irmãs como discipuladores e discipuladoras. Vocês são verdadeiramente adelphos, irmãos e irmãs que foram alcançadas pelo Evangelho. Deus levantou você para que você pudesse ser porta-voz, boca, instrumento de Deus na vida de tantas pessoas que têm sido edificadas pela palavra de Deus através da sua vida. Então, quando a Igreja Presbiteriana de Manaus envia você como um discipulador, como um facilitador da palavra de Deus, é porque ela crê que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que você vive debaixo da palavra de Deus, que você foi edificado da palavra de Deus, e você pode compartilhar o que Deus fez na sua vida, e o que Deus tem feito através da sua palavra na sua vida, na vida de outras pessoas. Então Paulo enviou Timóteo. Segunda característica que me chama a atenção de Timóteo aqui, é que o texto diz que ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Outra palavra grega importante neste versículo 2, a primeira é adelphos, irmão.
segundo é diáconos. A palavra ministro no texto que você tem significa diáconos, aquele que serve, aquele que é chamado para servir, aquele que é chamado para lavar os pés, aquele que é chamado para se doar, ser intenso no serviço, é aquele que tem toda a graça de Deus em se despojar em virtude do outro. Irmãos e irmãs, nós vivemos hoje numa geração onde a palavra que tem se falado, predito, é: você tem todo o poder, você é o máximo, você tem e evoca para si toda a glória. Porque muitas mensagens hoje, elas são levadas na direção antropocêntrica, ou seja, na direção do homem. São mais mensagens humanistas, onde o homem é o centro e não Deus é o centro. Mas quando a gente olha para a história e para a vida de Timóteo, quando Paulo diz: você é um diácono, você é um servo, é porque ele conseguiu e conseguia ver, visualizar na vida de Timóteo esse homem que servia, que estava disposto a ir às últimas consequências por alguém, por amor ao Evangelho. Então, irmãos, quem vive o diáconos, quem vive a diaconia, quem vive o serviço, a glória não é dele, a glória é de Deus, e ele é apenas um instrumento, um luzeiro de Deus para edificar pessoas. Você foi chamado para isso. Mas há uma terceira qualificação que me chama a atenção no versículo 2. É que ele diz: você é irmão, você é ministro de Cristo, para benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. A palavra-chave aqui é exortação. Essa palavra exortação vem do grego parakaleo, que significa encorajar alguém. Não só aconselhar, mas é motivar, encorajar, animar as pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja de Tessalônica está vivendo um tempo de tribulação, um tempo de agonia, um tempo de dor, de sofrimento. Eles estavam vivendo aflições tremendas, eles estavam sendo subjugados. Mas esse texto aqui nos chama atenção, porque o que Paulo estava dizendo é: Timóteo, eu sei que você é um encorajador, eu sei que você é uma pessoa que motiva as outras, eu sei que você é uma pessoa que tem esse dom de aconselhar, de reanimar. Vá a Tessalônica e encoraje os irmãos, reanime-os, para que eles continuem avançando, mesmo diante das lutas e das aflições. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está levantando esta igreja, levantando você, para ser um encorajador, ser alguém que pode ser uma pessoa que motive gente que está sofrendo, gente que está angustiada, gente que está passando por lutas grandiosas. Nesta noite, muitos irmãos aqui certamente estão vivendo momentos de tribulação, de provação, de privações, e eu quero dizer para você que a palavra de Deus está encorajando você hoje aqui. A palavra de Deus está te fortalecendo, e Deus certamente tem pessoas aqui que o Senhor pode usar para dizer para você: você não está sozinho. Esta batalha que você está enfrentando, nós estamos juntos e nós venceremos em nome de Jesus. Essa palavra, esse verbo parakaleo, tem um substantivo que foi atribuído ao Espírito Santo, Parácletos. O Espírito Santo é o conselheiro, é aquele que motiva a gente. É quando a gente está aflito, quando a gente está angustiado, quando a gente está passando uma densa nuvem, o Espírito Santo vem ao nosso encontro e fortalece a nossa vida.
Meus irmãos, há lutas aqui que a gente não sabe como que a gente conseguiu enfrentar. Sabe por que você continua de pé? Sabe por que você não chutou o pau da barraca ainda? Sabe por que você não desistiu? Porque o Espírito Santo de Deus está em você dizendo: continue, não pare. Se o inimigo está barrando o teu caminho, saiba de uma coisa: o Senhor está com você, e o Senhor vai prevalecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus fortalecendo a sua vida. Então, este apóstolo apresenta esta preocupação, esse cuidado pastoral. Ele envia Timóteo, e aí começa algo que Paulo fala com esta igreja. Ele diz assim no versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Agora vem uma outra palavra que me chama a atenção, a palavra inquieteis. Essa palavra, ela é muito complexa e difícil de entendê-la, porque na verdade Paulo aqui está falando com aqueles irmãos, dizendo o seguinte: olha, tome cuidado com as bajulações. Inquieteis aqui, a ideia de bajulação. Tome cuidado com as bajulações. Sabe por quê? Porque você pode estar enfrentando uma luta grandiosa. Ele está dizendo que vocês podem estar vivendo tribulações como nós também enfrentamos quando estivemos com vocês. Paulo falando isso aos Tessalonicenses. Mas sabe, tome cuidado, porque há muitas pessoas que dizem assim para vocês: você está sofrendo? Por que você continua sofrendo? Por que você continua vivendo desse jeito? Esse Deus não vai ajudar você. Você continua sendo crente e enfrentando as lutas, perdendo tanta coisa. Você vai continuar a vida cristã. Vocês vão continuar vivendo sob tribulação, sob aflição. Vocês vão continuar desse jeito? Abandone esse Deus. Tem tanta gente feliz aí que não vive assim, e vocês vão continuar sofrendo, vivendo sob o tacão do inimigo. Para com isso, largue disso, vá viver sua vida. Tem muita gente assim, que diante da luta, da dificuldade, tem ouvido: você não merece passar o que você está passando. Você não merece passar privação financeira, enquanto o ímpio continua prevalecendo, como diz o Salmo 73. Você não precisa disso. Tem muita gente que vai usar isso, essa bajulação, para tirar você do foco. Mas Paulo fala algo que me chama a atenção. Ele diz assim, no versículo 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Não é só você que está sofrendo. Paulo está dizendo: não são apenas vocês, meus irmãos de Tessalônica, que estão sofrendo. Nós também sofremos. Nós passamos por muitas privações. Eu já passei por muitas lutas. Mas fique firme. Permaneçam, não desistam, não permitam que o inimigo se levante e prevaleça. Como está a sua casa, meu irmão? Como está a sua vida? E então vem dois argumentos que me chamam a atenção aqui, no versículo de número 4 e 5. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse,
e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo aqui está dizendo que essa luta também pode ser uma luta espiritual. O inimigo se levantando. Paulo estava preocupado com a igreja, com os irmãos, porque eles estavam sendo afligidos de maneira empírica, concreta, era algo visível, ordinário. Os judeus religiosos, os judeus estavam se levantando, os gentios se levantaram contra Paulo e contra a igreja, e perseguiu a igreja, impediu Paulo de entrar na cidade, e privou esses cristãos de viverem uma vida livre no Senhor. Essa era a luta. Ele diz, essa batalha, vocês estão conseguindo perceber, vocês estão conseguindo visualizar. Por quê? Porque essa batalha, ela é visível. Mas olha, cuidado com o tentador, cuidado com as forças espirituais do mal, porque isso não é visível, isso é invisível, porque isso não é ordinário, é extraordinário, porque isso não é natural, é sobrenatural. E lutem e permaneçam firmes contra as forças do mal. Ele usa uma expressão que me chama a atenção aqui: fiquem firmes contra o tentador, para que não seja inútil o nosso labor. A palavra labor no grego é kopos, que significa exaustão. Paulo está dizendo, nós lutamos por vocês, nós batalhamos por vocês, pelo Evangelho, pela vida de vocês, vocês foram alcançados pelo poder de Deus, agora fiquem firmes contra o tentador, para que a obra não seja em vão. Meu irmão, minha irmã, você é do Senhor. O inimigo pode muitas vezes colocar na sua mente e no coração essa dimensão de você abandonar a fé, de você se afastar de Deus, você deixar as coisas de Deus, você sair da presença de Deus e sair da igreja, sair das relações entre irmãos que comungam da mesma fé. Você muitas vezes, diante de uma pressão fortíssima, você pode sair, mas não esqueça de uma coisa, de que você foi comprado com preço de sangue, de que alguém foi até a exaustão, até as últimas consequências, pelo Evangelho, por amor a você. O seu nome já foi escrito no livro da vida. Agora permaneça. E se o inimigo tem se levantado contra você, contra a sua família, contra a sua vida, saiba de uma coisa, ele não vai prevalecer, porque a sua vida, a sua casa, pertence ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. Então, o labor, a nossa luta não foi em vão. Continue falando do Evangelho para a sua família. Continue falando do Evangelho para os seus irmãos. Era isso que Paulo desejava que Timóteo ministrasse na vida daquela amada igreja. E aí no versículo 5, no versículo 6, nós temos a resposta de Timóteo, o relatório de Timóteo para Paulo. Versículo 6 diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Agora Paulo vai ouvir a visão de Timóteo da igreja. Paulo estava tão preocupado com essa igreja, Paulo estava tão preocupado. Sabe, irmãos, o pastoreio é assim. Os verdadeiros pastores, não mercenários, são aqueles que se preocupam com as ovelhas. Paulo estava preocupado com esses irmãos.
E ele queria ouvir um relatório, e Timóteo vai na direção de Paulo e traz esse relatório que ele presenciou, a visão dele desses irmãos. E a primeira coisa é que ele diz para Paulo: Paulo, esses irmãos estão firmados na fé. Eles estão firmados na fé. Acalma o teu coração, fique feliz. Eles estão firmados na fé. E se você observar, versículo de número 2, fala assim: enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé. Versículo de número 5 diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Agora observe o versículo de número 6: agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé. Versículo 7: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Versículo 10: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. 5 vezes a palavra fé aparece aqui. 2, Paulo olhando para essa igreja. 3, Timóteo relatando para Paulo. Por que isso? Porque era um traço distintivo dessa igreja, uma igreja firmada na fé. E que fé é essa? A fé salvífica, ou seja, eles foram alcançados pelo Evangelho, eles foram salvos por Cristo Jesus, e essa fé fez com que eles tivessem e experimentassem a fé operante. Então eles eram do Senhor, mas eles precisavam viver uma vida e um exercício na fé, a praticidade da fé, experimentar a fé, viver pela fé e por fé. É crer. E Timóteo diz: olha, Paulo, esses irmãos estão firmados na fé em Jesus. Acalma o teu coração. Sabe, irmãos, sabe por que você continua firme? Sabe por que você continua resistindo? Porque muitas vezes nós nos subestimamos, achando de que nós não temos dentro de nós essa ação divina que chama-se fé. É fato que a nossa fé é pequeníssima. É fato que a nossa fé muitas vezes é cheio de fragilidades. Mas sabe por que você continua caminhando? Porque foi imputado na sua vida a fé. A fé. Você continua por causa da fé. Porque é a fé que enche você. É a fé que te faz visualizar aquilo que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, quando você está agradando o Senhor, vivendo uma vida de louvor a Deus, de exaltação a Deus, agradando o Senhor, é porque esta fé está retroalimentando a sua vida. Você está sendo movido pela fé, vivendo pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, continue pela fé, resistindo a todas as lutas. Sabe por quê? Porque Cristo já lhe alcançou, você foi alcançado pela graça, mediante a fé, e agora você vai viver e vai andar de fé em fé para a glória de Deus. Segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto, está no versículo 7 e versículo 8, diz: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Agora ele vai falar para Paulo, além de perceber fé nesses irmãos, eu percebi algo também. Eles estavam firmados em Cristo em meio a tribulações, em meio às aflições.
Eu gostaria de apenas citar o texto de Mateus capítulo 5, versículo de número 10. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Alguém está lhe perseguindo? Você está se sentindo afligido pelas forças? Qual é a batalha que você está travando? Alguém tem se levantado contra a sua vida? Alguém tem procurado de alguma maneira gerar instabilidade emocional e espiritual na sua vida? Alguém tem procurado destruir a sua casa? Você, qual é a sua privação? Qual é a sua tribulação? Qual é essa tensão, essa pressão que você está enfrentando? Preste atenção nisso. Meu querido irmão, minha irmã, se alguém está afligindo você, se alguém tem se levantado contra você, se você está vivendo um tempo de tribulação, de batalha, de luta, lembre-se disso, de que em Cristo você foi firmado, você está solidificado, a sua casa não está sobre a areia, a sua casa foi firmada sobre a rocha. Porque o homem prudente constrói a sua casa sobre a areia. É o homem e a mulher que ouve a palavra de Deus e não a pratica. E o vento bate contra a casa, chuvas torrenciais batem contra a casa, águas caudalosas vêm contra a casa, e a casa vai cair. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, em meio à aflição e à luta, em meio à grande batalha levantada contra a sua vida, e a pratica a palavra, e vive a palavra, e está firmado em Cristo, em meio às tribulações, constrói uma casa sobre a rocha, e o vento vai soprar, os ventos uivantes vão soprar, mas ela vai resistir. A chuva torrencial vai ser lançada sobre ela, mas ela vai enfrentar as intempéries e vai resistir. Águas caudalosas vão bater contra ela, mas ela vai resistir. Porque esta casa, a sua casa, a nossa casa, foi firmada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, o Senhor. Eu e você fomos firmados em Cristo, em meio à tribulação, e por isso a nossa casa não vai cair, ela vai continuar firme diante do Senhor, porque foi o Senhor que a edificou para a glória e louvor do seu nome. E ele termina relatando para Paulo, Timóteo relatando para Paulo algo maravilhoso, que está no versículo de número 9 e 10. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo se alegra com isso, com ações de graças, e aí vem algo lindo no versículo 10, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Esta igreja foi firmada sob cobertura espiritual. Ela foi firmada por uma vida de oração, e os irmãos sabiam que Paulo estava orando. Paulo questionava a si mesmo, porque ele achava que a igreja que foi consolidada ali, tinha uma impressão errônea de Paulo, por causa da difamação dos seus algozes, dos inimigos, e Paulo
estava muito triste com isso. Mas quando ele sabe dessa igreja que está firmado em Cristo, que está firmado na fé, e eles então sabem que este Paulo continua interessado, orando pelos irmãos, essa igreja se alegra porque ela está debaixo de um guarda-chuva espiritual. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Por mais que sejamos uma igreja que está crescendo e que possa gerar impessoalidade, mas os nossos grupos familiares são instrumentos de cobertura espiritual, de unidade, de relacionamento. Neste lugar mesmo, hoje, nós pastores e presbíteros podemos interceder por você aqui, clamando por cobertura espiritual diante da luta que você está enfrentando. E Paulo diz que ele fazia isso com o máximo empenho. Essa palavra grega significa intensidade. Ele não parava de orar pelos irmãos, ele estava intenso na oração. Oh, irmãos e irmãs, o desejo do meu coração, e eu tenho certeza que é desta liderança dessa igreja, é que vivamos intensamente intercedendo uns para com os outros, para que vivamos em unidade. E quando a igreja está em unidade, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e nós vamos caminhar, e nós vamos avançar, e o evangelho vai se expandir, não só em Manaus, mas nos rincões do Amazonas, e quiçá no Brasil, através dessa igreja, para a glória e louvor só de Deus, em nome de Jesus. E nós queremos fazer isso agora. Paulo encerra esta carta com o desejo de continuar orando pela igreja. Eu vou pedir para os pastores, por favor, vamos orar aqui com a igreja. Os presbíteros, por favor. O pastor Zé João vai orar. Fique de pé, por gentileza. Por favor, o microfone. Eu não vou pedir para você vir aqui. Eu sei que a Ruth já está aqui na frente. Mas se ela está aqui na frente, e se você tem desejo de vir para frente, que está enfrentando luta e batalha e aflições, é agora. Pode vir aqui à frente. Meu irmão, venha. Você está com batalha, com luta? Ah, pastor, olha, irmão, a bênção pode acontecer agora, porque nós vamos orar por cobertura espiritual para a sua vida, sua casa, as finanças, a batalha, o enfrentamento, a enfermidade, a crise, a dor, a angústia, o sofrimento. É agora. É agora. E nós vamos orar por você. Nós vamos interceder pela sua vida. Venha, querido. Pode chegar mais aqui. Pode vir. Ai, pastor, eu não. Não, amado. É agora. Porque nossa igreja tem muita gente que já tem uma caminhada longa na igreja. Mas nós temos muitos irmãozinhos queridos que estão crescendo na fé e que precisam de cobertura. E aqueles que já têm uma caminhada enfrentando luta grandiosa. Agora é a hora. Não precisa de som. O Espírito Santo está aqui. E nós vamos orar. Nosso pastor vai orar. Vamos pôr as mãos e vamos orar. Senhor, Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Pedro diz que depois de sofrerdes por um pouco, Ele há de vos firmar, fortificar e fundamentar. Senhor, Tua palavra diz que nós estamos sendo purificados, como o ouro é purificado pelo fogo no meio das tribulações. Viver nesse país, nessa cidade, enfrentar o que cada um está enfrentando, é como o fogo que está nos purificando nesses dias. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor e os teus anjos, Senhor, são ministros de Deus para assistir aqueles que vão herdar a salvação. Abençoa o teu povo, firma o teu povo, ajuda o teu povo no meio dessas lutas diárias, a ajoelhar no seu quarto e buscar a tua santa face, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua presença venha trazendo solução para o teu povo, Senhor, nesses dias. Cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos especialmente agora pelos que são pais nesse dia. Ajuda os pais a serem verdadeiros pais para os seus filhos, gastando tempo, amando, exortando, admoestando, como a tua palavra diz. Dá-nos a alegria de ver os filhos dos nossos filhos andando no teu caminho, Senhor. Como João disse, eu não tenho maior alegria do que esta de ver que os meus filhos andam na verdade. Abençoa, Senhor, que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana que a nossa fé vai crescer e que nós vamos ter mais tempo na tua presença. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.